Graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo de número 126. Salmo de número 126. Estamos falando hoje sobre novidade de vida, sobre novos tempos, sobre recomeços, sobre novas decisões. Testemunharemos aqui em alguns minutos pessoas que estão dando passos na sua caminhada com Cristo, em direção ao pertencimento maior à nossa comunidade, compreendendo que nessa cultura individualista não faz sentido, embora isso é o que o mundo propõe, não faz sentido caminhar sozinhos, não faz sentido caminhar a partir de uma percepção autônoma, porque Deus é comunidade. E Ele nos chama a caminhar em comunidade. E há aqueles também que não apenas darão um passo rumo a esse senso maior de pertencimento, à nossa comunidade de fé, essa igreja local, que atende pelo nome de Calvary Campo, mas há aqueles entre nós que tomarão uma decisão pública de profissão de fé, de demonstração do seu amor a Jesus Cristo através do batismo. Então eu quero ler esse texto, esse salmo, salmo de número 126, a palavra de Deus, ela diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Deus, que este texto, que o texto sagrado, a Tua palavra, nos encha de esperança, cultive em nós gratidão, derrame sobre nós a percepção de que o Senhor é um Deus bom, e é bom para sempre. E é bom quando o dia é bom, mas continua sendo bom no dia mau. O Senhor é misericordioso e o é para sempre, quando as coisas estão bem e quando as coisas estão difíceis. Que no momento da alegria não deixemos de proclamar a sua bondade. Que no momento da adversidade não deixemos de lembrá-la. Fale com o seu povo nesse fim de tarde, nesse domingo, nesse dia do Senhor, esse dia onde celebramos, vez após vez, semana após semana, aquilo que aconteceu há quase 2000 anos atrás, a vitória do Cordeiro sobre a morte. Cristo venceu, por isso nós temos esperança não apenas para o hoje, mas para toda a eternidade. Oramos e te louvamos, agradecendo no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém. São muitos os salmos, entendê-los é fundamental para entender o espírito que eles carregam. Esse salmo está situado num trecho muito peculiar do livro dos salmos e da coletânea dos salmos. Ele está situado naquilo que nós chamamos os salmos de romagem, ou os cânticos de ascensão, os cânticos dos degraus. Você sabe que os salmos são o inário de Israel. São canções, são poesias cantadas. Poesias que contam de um Deus, de um povo, e sobretudo do Deus desse povo, e do Deus por este povo, e do Deus através desse povo. Esses salmos, dos 120 a 134, mais especificamente, essa porção dos salmos, eles eram cantados quando o povo estava indo para Jerusalém, porque você sabe, haviam as festas obrigatórias dos judeus. Em determinados momentos do ano, os judeus subiam até Jerusalém, por exemplo, como na Páscoa, e enquanto eles subiam, e é literalmente uma subida, quem já pisou em Israel, sabe que você sai, por exemplo, de Jericó, que é um lugar extremamente baixo, abaixo do nível do mar, e você sobe centenas de metros. Uma estrada perigosa,
uma estrada sinuosa, uma estrada que naquela época era palco de ladrões e salteadores. Por exemplo, não é por acaso que uma das parábolas mais conhecidas, que é a parábola do bom samaritano, se situa exatamente nesse contexto. Um está subindo, alguém está subindo, e aí ele é assaltado, ele é violentado fisicamente. E aí você percebe que tem gente descendo. Quem tem gente descendo? É o líder religioso está descendo. O levita está descendo. Descendo de onde? De Jerusalém. Provavelmente por quê? Porque acabou de sacrificar, acabou de fazer culto. Então a denúncia daquela parábola proferida por Jesus é gigantesca, porque você está diante de alguém em necessidade, e aquele que acabou de cultuar a Deus não tem tempo para olhar para o necessitado. Olha que interessante. É isso aqui. Então eles estão subindo. E esses salmos, eles tinham o objetivo de lembrar o povo da bondade e da fidelidade de Deus. Você sabe que uma das melhores maneiras pelas quais nós aprendemos as coisas, e parece muito simples e até simplório, simplista, uma das maneiras de aprendermos as coisas é pela repetição. Então há uma pedagogia na repetição, há algo importante, há algo precioso quando a gente fala a mesma coisa, vez após vez. Não é porque é um positivismo, não é porque é pensamento positivo, não é porque é reforço, não é porque agora eu apenas falar coisas boas, as coisas boas acontecerão, porque vai vir uma energia do universo. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas existe sim uma preciosidade quando nós filtramos e então enchemos as nossas mentes de verdades do Evangelho que nos relembram quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele prometeu. Esse salmo, especificamente o salmo de número 126, ele relembra o tempo do exílio. O tempo onde a nação de Israel, por permissão e vontade de Deus, foi retirada da sua terra. Um tempo que por 70 anos não havia mais Jerusalém como cidade santa, não havia mais templo, não havia mais sacrifício, não havia mais culto, não havia mais trono, não havia mais palácio, não havia mais rei. Por exemplo, quando Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 29, tão conhecido e tão citado por cristãos até hoje, e adequadamente citado, quando ele diz lá em Jeremias 29:11, pois eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, de dar-lhes esperança e um futuro. É um texto belíssimo, não é verdade? Mas é um texto pré-exílico. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: não importa o que aconteça, os planos de Deus são de bem e de paz para você. Isso acontece antes do exílio, isto é um prenúncio da bondade de Deus antes que as coisas ruins aconteçam. Porque é fácil lembrar da bondade de Deus quando coisas boas acontecem. Mas é muito difícil lembrar da bondade de Deus em meio às dificuldades quando elas acontecem. E mesmo tendo sido convencidos da bondade de Deus antes de coisas ruins acontecerem, quando elas acontecem, nós somos tentados a duvidar dessa mesma bondade. Então, quando nós nutrimos o nosso coração dessas verdades, algo vai acontecendo. Então, imagine esse povo relembrando dos 70 anos que eles ficaram cativos na Babilônia. E agora, esse cântico é entoado da seguinte maneira: imagine a primeira vez que eles estão voltando para aquilo que para eles é a Terra Santa. Então esse povo caminha rumo a Jerusalém, subindo, rumo ao Monte Sião, rumo ao Monte do Templo. Eles paravam, eles lembravam e eles cantavam um salmo. Imagina que cena belíssima. Eles paravam, lembravam e cantavam mais um salmo. Mais alguns passos, mais uma canção. Um movimento crescente de lembrança, gratidão, mas também de expectativa. Porque, como veremos, esse salmo fala de tudo que Deus fez, mas aguarda nas promessas daquilo que Ele disse que ainda faria. São salmos que lidam com o elemento que na literatura bíblica e não bíblica também a gente chama do eu poético, isso é, lida com afetos, lida com a vida. Afinal, se eu parasse aqui para ouvir cada uma das suas histórias e eu fizesse duas perguntas simples: qual foi o momento mais difícil da sua vida? E qual foi o momento mais alegre da sua vida? Acabou, é choro pro resto da noite. Seja de tristeza ou de alegria. É esse elemento do eu poético, ou seja, é relembrar dores, mas relembrar vitórias.
É talvez não apenas relembrar as dores que ficaram no passado, mas é reviver as dores que estão sendo experimentadas no tempo presente. Mas não apenas ele lida com o eu poético, no sentido do indivíduo, mas ele também lida com o elemento comunitário, ou seja, um Deus que não transforma apenas a minha história, mas transforma a nossa história. O povo de Deus é isso, né? É um conglomerado de pequenos milagres. Porque quando Deus faz milagre, não faz apenas em mim, não faz em você, faz em nós. Temos dores para contar? Certamente. Temos adversidades para partilhar? Certamente. Mas com toda certeza, carregamos muito mais alegrias. E se não as alegrias pautadas naquilo que a vida humana e a cultura chama de alegria, carregamos a maior de todas elas, que não apenas perpassa, mas supera o tempo presente, que é a alegria da eternidade. Então, esse salmo é um salmo muito simples. E ele nos convida a 2 movimentos apenas. E é sobre isso que eu quero olhar nesses poucos minutos que me restam. O primeiro movimento, ele nos convida a olhar para trás e sermos relembrados da fidelidade de Deus. Isso está nos versículos 1 a 3. Olhar para trás e lembrar da fidelidade de Deus. Imagine um povo exilado, aprisionado, um povo que possui a consciência que faz parte do povo de Deus, com um rei, com uma terra, com um templo, e subitamente eles não têm nada disso. Talvez você não consiga imaginar exatamente o que o povo de Israel passou, mas se você aplicar para a sua realidade, talvez você se depare com experiências e vivências na qual a sua vida vai bem e do dia para a noite o teu chão desmorona. Do dia para a noite algo trágico acontece. Do dia para a noite os sonhos se desfazem. Eu estou certo que alguns de vocês já experimentaram isso. Não apenas porque eu imagino, mas porque eu os ouço. Porque eu conheço algumas das suas histórias. Agora, o povo de Israel está em terra estrangeira, pagã, sem templo, sem culto, sem comunidade. E certamente eles se perguntam, até quando, Deus? E para eles isso durou 70 anos. A gente quer que Deus resolva as coisas em um dia, em uma semana. Deus, dá um jeito na minha vida. Quando? Se puder ser hoje é maravilhoso. Deus, cura aquela doença. Quando? Agora seria incrível. Deus, aquela promoção no emprego, aquele contrato que eu preciso fechar. Quando? Se o senhor não estiver muito ocupado, agora seria, assim, interessantíssimo. Meu casamento, minhas angústias, meus filhos, minhas dores. E se Deus perguntasse quando, a gente diria agora. Para Israel foram 70 anos. Mas eles dizem no versículo 1, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Imagina a primeira vez que eles cantaram isso. Parece um sonho. A gente começa a ver Jerusalém lá em cima, não parece verdade? Foi o que os nossos pais desejaram. Foi o que alguns dos nossos antepassados falaram que Deus prometeu. E eles não viram o cumprimento dessa promessa que agora nós temos o privilégio de ver. Então é olhar para trás, vez após vez, porque essa canção era cantada por muitos anos. Olhar para trás e dizer, Deus tem sido bom. A despeito dos cativeiros e dos exílios espirituais. Deus tem sido bom, a despeito das dificuldades que eu possa ter enfrentado. Porque o movimento padrão do nosso coração, meus irmãos, é sempre nos darmos conta de tudo aquilo que não é. Alguém já disse que nós somos seres desejantes. O texto original hebraico de Gênesis, já falei isso aqui, talvez alguns de vocês se lembrem, quando o ser humano ele nasce, quando o ser humano ele é criado, quando do pó da terra ele vem, ele se torna alma vivente, a expressão hebraica que é usada ali para refletir o ser humano e para referir-se a ele é garganta. Garganta. Porque a gente está sempre desejando. A gente está sempre com sede. A gente está sempre com fome. Nunca é suficiente. Falei sobre dinheiro semana passada. Quanto dinheiro é suficiente? É só mais R$1, né? Qual o tamanho da casa suficiente? Só mais um cômodo. Qual o tamanho do carro suficiente? Só mais uma poltrona. Qual o tamanho do poder suficiente? Só mais um pouco. Nunca é suficiente, mas não é porque você assim é meu Deus, eu sou muito pecador, eu não tenho esperança. Não, é porque é o ser humano mesmo. Esse é o status padrão.
Mas o salmista nos convida a olhar para a nossa história a partir das lentes da graça de Deus. Não apenas os problemas, não apenas as dificuldades, não apenas os obstáculos, não apenas as dores, não apenas aquilo que não é, não apenas aquilo que falta, mas perceber que a mão graciosa de Deus tem nos conduzido em todo o processo, razão pelo qual você está aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu tenho ojeriza, a palavra de triunfalismo e de vitória. A sua vida é um milagre, em nome de Jesus, saiba disso. Em nome de Jesus, sua vida é um milagre. Não era para você estar aqui. Não era para você ter conhecido a Deus. Não era para você ter vivido momentos maravilhosos que você já viveu. Não era para você, humanamente, ter desfrutado das mais ricas bênçãos do Senhor, espirituais, às vezes materiais, psicológicas, emocionais. Tudo isso é porque Deus é bom. E a gente se esquece. A gente se esquece da bondade de Deus nas coisas simples e nas coisas grandiosas. Então eles dizem no versículo 2, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Ou seja, nossa vida é um milagre. Mas o movimento milagroso de Deus em nós gera um testemunho. Não é quão bom esse povo é. Não é quão forte esse povo é, não é quão merecedor a nação de Israel é, ou a Calvary Campo é, ou nós somos, é quão bom é o Deus desse povo. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Ou seja, a sua vida é palco do testemunho para a glória de Deus. Quando nós vivemos no ordinário da vida, no simples da vida, no cotidiano, sem perceber, meus irmãos, isso não é para gerar peso, mas gerar privilégio, nós estamos sendo observados. Por aqueles que não têm um relacionamento com Deus, eles observam a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos comportamos, e não é só dentro da igreja, porque aqui a gente é comportadinho. Aqui nem mal dá tempo para a gente fazer besteira, mal dá tempo para a gente se irar com alguém, e ainda assim alguns irmãos conseguem. Tem gente que se supera, que em 1h30 por semana consegue arrumar confusão. Mas via de regra a gente se comporta. A gente entra quietinho, a gente sai quietinho, a gente põe nossa melhor roupa, nossa melhor face. Mas e lá fora? E no trabalho? E na escola? E na universidade? No churrasco da família? No trânsito? No meio do jogo do Brasil amanhã? Amanhã vai ser uma prova da nossa fé. Em todos os sentidos. Que o Brasil ganhe. Amém? Amém. Tá bom. Versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Mais uma vez, é tudo sobre Ele. Se não fosse sobre Ele, nós estaríamos perdidos. Agora, o que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso tem a ver com a história da nossa comunidade? O que isso tem a ver com a nossa história? São perguntas que temos que nos fazer. Repito, como traduzir a nossa história a partir das lentes da graça de Deus? Mas pastor, você não sabe a infância triste que eu tive. Ok, me conta mais sobre isso. Você não sabe a privação que eu vivi. Ok, me conta mais sobre isso. Você não sabe tudo que eu deixei de ter e as experiências terríveis e traumáticas que tive. Ok, me conta mais sobre isso. Agora me diz como, a despeito de tudo isso, me fala sobre sua vida agora. E me fala como o Senhor milagrosamente conseguiu preservá-lo a despeito do caos. Me fale como mesmo sem pais, sem mães, com família disfuncional, ou com severidade na criação. Me conte sua história triste, e eu não a estou diminuindo, mas eu lhe digo, mesmo no seu momento mais triste, Deus estava lá, enxugando cada uma das suas lágrimas e preservando a sua vida para que você estivesse aqui hoje. Mas existe um segundo movimento. Com Deus a gente não canta só como quem olha para trás. Com Deus a gente canta como quem olha para frente. Porque os versículos 4 a 6 nos convidam exatamente a essa disposição do olhar e do coração. É o movimento de olhar para frente, não com ingratidão, mas com esperança. Porque olhar para frente, meus irmãos, saber que a história não acabou por aqui, por mais que existam pedras no caminho, é a atitude natural de quem sabe que é sustentado por Deus. Não é quem tem amnésia, não é quem ignora o passado, não é quem negligencia suas dores e suas lutas, mas é quem olha para frente e se abre ao novo de Deus.
Percebe que Deus faz novas todas as coisas. Percebe que Deus tem sido bom conosco até aqui, mas que Ele quer fazer mais. Ele quer se revelar mais, Ele quer mostrar mais, Ele quer derramar mais bênçãos, Ele quer abençoar a sua vida, a sua casa, ressignificar a sua história, não apenas para satisfazer os seus desejos, mas te aproximar ainda mais de Jesus. Eu tenho pensado muito, não sei porquê, porque já tem anos que eu ensinei esse livro. Se você não estava aqui ainda, se você não ouviu, está no YouTube, está no Spotify. Tenho pensado muito sobre Jó. Essa semana eu conversei com um irmão querido sobre Jó. Diego, por que Deus faz isso com Jó? Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei o que Jó disse. Com a vida boa que ele tinha, o máximo que ele poderia afirmar é: eu já ouvi falar de Deus. Mas mesmo no meio da dor e do caos, e diante da superação da dor e do caos, ele olha para Deus e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Ninguém é louco de pedir prova, teste, dificuldade e dor. Eu quero isso bem longe de mim e da minha casa, se possível até o fim dos meus dias, mas eu já vivi um tempo suficiente para saber que a vida não é assim. E para saber que o sol nasce sobre justos e injustos. E para saber que coisas boas acontecem com cristãos e com ímpios, e coisas ruins também. Mas também já estou há algum tempo caminhando com Cristo, para saber que eu não posso desprezar a pedagogia do dia mau. E que eu tentarei evitar a todo custo a fornalha. Mas se eu entrar lá, Ele vai estar junto de mim. Eu tentarei evitar a todo custo a cova dos leões. Mas se eu for lançado lá, eu posso passar madrugada rodeado por leão, e eles não ousarão abrir a boca, porque os anjos do Senhor a fecham. Deus não faz o que faz apenas para satisfazer nossos desejos. Mas há permissões de Deus em nós, que nos aproximam ainda mais de Jesus. Então seja grato por tudo, mas se pergunte o que mais Ele quer fazer na sua vida. Para alguns de nós, talvez não seja o melhor momento. Talvez você esteja sofrendo emocionalmente, talvez o trabalho não vá bem. Esse salmo é um salmo de esperança. Ele nos lembra que a nossa história não chegou ao fim. E se isso é verdade individualmente, certamente isso é verdade comunitariamente. Deus não quer agir apenas em nós, Deus quer agir através de nós como igreja. O salmista não olha para o futuro com ingenuidade. O texto não diz: Deus, eu sei que tudo vai dar certo. Eu tenho muita dificuldade com gente otimista demais. Talvez eu poderia ser um pouco otimista, eu estou trabalhando nisso. Mas gente otimista demais me irrita. Porque é uma certa ingenuidade. Não vai dar tudo certo. Mas muita coisa pode dar certo. E no fim, em última instância, vai dar certo. Isso eu sei. Eu gosto, já citei essa frase aqui várias vezes. Billy Graham, maior evangelista do século passado, ele disse: pode ficar tranquilo, eu li a última página da Bíblia. E no fim, eu garanto, vai dar tudo certo. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Agora, quando falarmos do fim, da concretização, da consumação de todas as coisas, essa é uma verdade. Mas tudo vai dar certo na nossa vida? Bom, nem sempre. Mas o que é verdade é que Deus fará coisas maiores. Não será sem dificuldade e sem lágrimas. Olha o que ele diz: restaura-nos, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Você sabe, Israel possuía e possui ainda muitas áreas de deserto. Quando você olha, primeira vez que eu fui para Israel, eu pensei assim: nossa, eu quero ver o que é um oásis, né? Lembra disso, amor? Nós vimos isso também. O que é um oásis? Eu pensei que oásis era aquela coisa de desenho, sabe? Deserto, deserto, deserto. Aí você vê uma ilha, você vê palmeiras, um lago, uma coisa linda, uns bicos. Não, é deserto, 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 feio, 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 um arbustinho assim, uma poça d'água. Isso é oásis? Que negócio sem graça, né? Porque a gente aprende a olhar o oásis como uma miragem, como uma coisa assim. Às vezes é só a água necessária mesmo, não é lago para você nadar. Às vezes é só para matar a sede. Às vezes é só para sinalizar que tem vida. Só que há algo interessantíssimo. Você põe no Google, lá no YouTube, você começa a ver. Existem as torrentes do deserto. Que é o quê? Você está olhando para uma montanha. Está seco, tudo seco. Aí daqui a pouco você vê alguma coisinha assim. Nossa, é um ribeirinho.
E daqui a pouco aquilo vem, e inunda, e varre tudo, e traz vida, e parece milagre. É disso que esse salmo está falando. Que Deus é capaz de trazer vida onde estava tudo seco. Que Deus é capaz de inundar a nossa alma e o nosso coração, onde não parecia mais haver perspectivas. Persevere. Esse trecho é uma reafirmação do salmista como contínua dependência de Deus, porque não basta começarmos bem, olhar para o passado, ver tudo que Deus fez, nós precisamos continuar bem. Versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ou seja, pode ser, como temos dito desde o início, que realidades indesejáveis apareçam. Pode ser um diagnóstico inesperado. Pode ser a perda de um ente querido. Pode ser que os negócios não vão tão bem quanto poderiam. Ou seja, a vida não acontece sem lágrimas. E o cristão não está imune ao sofrimento. A fé não nos imuniza. As lágrimas têm a capacidade de irrigar a sequidão do coração. O verdadeiro cristão sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem, meu irmão. A alegria vem. Toda dor é apenas provisória. Então isso não significa que nós ignoraremos a dor, mas a enfrentaremos com esperança. Uma percepção sobre o novo tempo, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu lazer, nos meus sonhos, nos meus objetivos. Nós precisamos de Deus, mas esse salmo nos lembra que nós precisamos também da comunidade, uns dos outros. Porque versículo 6 encerra dizendo que aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Percebe a beleza poética? Versículo 5 estabelece uma consciência sincera das adversidades. Versículo 6 nos lembra de uma consciência do chamado e da responsabilidade. Nós vamos plantar. Vai florescer? Não sei quando. Vai florescer muito, pouco, a colheita vai ser gigantesca, a colheita vai ser difícil, para ter que plantar de novo e colher mais, e plantar de novo e colher mais, não sei. O que eu sei é que eu posso plantar, mas não posso fazer chover. Eu sei que eu posso plantar, mas eu não dou conta do milagre da germinação. Eu sei que eu posso fazer tudo o que estiver dentro do meu alcance, mas há um elemento milagroso na vida de todos nós. E aqui eu não estou falando mais de agricultura. Eu estou falando de tudo na nossa história. Qual é o nosso chamado? Lançar sementes, mesmo que em meio às lágrimas. Continuar caminhando. Lembra daquele desenho infantil? Simples lição, mas que se a gente entendesse é de uma profundidade que uma criança entende, que um adulto deveria entender. Eu lembro quando eu assistia com os meus filhos, Procurando Nemo. E aí lá pelas tantas tem uma orientação, acho que é para Dory. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Um passo de cada vez, em nome de Jesus. Tá tudo bem? Continue a nadar. Está tudo difícil? Continue a nadar. A corrente está forte, está contrária? Continue a nadar. Por quê? Porque aquele que nos prometeu é fiel. É fiel para cumprir, é fiel para sustentar, é fiel para restaurar, é fiel para nos fazer perseverar nele. Aquele que me chamou, que nos chamou para lançar as sementes, é o mesmo que fará essas sementes brotarem no tempo oportuno. Não quando eu espero, não quando eu quero, mas quando ele diz. O que nos chamou é aquele que faz brotar vida onde antes havia apenas deserto. Então, meus irmãos, meu encorajamento nesse fim de tarde é muito simples. Cultive sempre um olhar de gratidão. A minha esposa é melhor nisso do que eu. Eu chamo de ser realista, ser cartesiano, avaliar todas as possibilidades. Ela só fala, vai dar certo. Então, acho que é isso. Vai dar certo, é crer, crer
Não é uma fé ingênua, mas é fé. Cultive um olhar de gratidão, mas em segundo lugar, cultive sempre um olhar de esperança. Nós sabemos que Deus é capaz de fazer coisas novas. E nós queremos fazer parte do que Deus está fazendo. Seja para nós, seja para as nossas famílias, seja para a nossa casa, seja para a nossa igreja, seja para a nossa cidade. Mais que um novo tempo nas nossas vidas, cronologicamente falando. Mais do que um novo Cronos, que seja um novo Kairos. Isto é, um tempo oportuno de Deus. Para mim e para você. E que cada um de nós, vivendo esse processo do que Deus deseja fazer, que possamos todos os dias lançar sementes, pregar o Evangelho, obedecer, habitar na palavra, ouvir a voz de Deus. E os resultados? Bom, nós não caminhamos por resultados, nós caminhamos por obediência. Lançamos as sementes, habitamos na palavra, pregamos a palavra. E, quando a gente não caminha pelos resultados espirituais, um milagre acontece. Eles vêm. Você planta e você colhe. Não existe lei mais inegável na vida. Então cuidado com o que a gente planta. Cuidado com aquilo que a gente gasta nosso tempo e energia. Você quer fazer investimentos reais na sua vida? Faça um investimento que nada nem ninguém pode tirar. Invista sua vida, sua casa, sua família naquilo que são as verdades eternas e do reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por nos inspirar, Senhor, com um olhar de gratidão, mesmo quando não somos propensos a isso. Obrigado também por nos inspirar a olhar para o futuro com um olhar de esperança, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos, a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria, para que vivamos sabiamente, não pelas nossas próprias perspectivas humanas, não pela sabedoria terrena, com mente dividida, mas à luz daquilo que é a tua vontade e a tua verdade. Individual e comunitariamente, assim oramos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe.